Aqui eu começo uma série de aulas sobre equação do segundo grau. Esse tema normalmente é estudado no nono ano do ensino fundamental e a ideia aqui vai ser justamente apresentar uma definição, métodos para resoluções de equações desse tipo, analisar que tipo de problema tem solução por meio desse tipo de equação, tá bom? Vamos em frente aqui. Comecemos com um problema para motivar aqui as definições que a gente vai apresentar. Um terreno em formato retangular possui 600 metros quadrados de área e o seu comprimento excede sua largura em 10 metros. Quais são as dimensões desse terreno? Qual é a largura e qual é o comprimento dele? Tá bom? Então, algumas coisas importantes. Vou fazer uma figura aqui para poder organizar os dados do problema. E a primeira coisa que eu tenho é o seguinte: o comprimento excede a largura em 10 metros. Não sei qual é a largura, coloquei um x ali na figura. O comprimento, 10 metros a mais, então x mais 10 é o comprimento. A informação de que a área é de 600 metros quadrados me permite escrever uma relação, tá? Uma equação, né? Então você sabe que a área do retângulo é o produto da medida da base pela medida da altura, então eu fico com x que multiplica x mais 10 é igual a 600. Quando você aplica ali a propriedade distributiva, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 10 vai dar mais 10x. Aqueles 600 que estão à direita na nossa equação, eu posso subtrair ele do primeiro membro e eu fico com uma equação desse tipo aí, ó, x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Bom, que tipo de equação é essa e como é que a gente resolve essa equação? Ou então, uma equação ela é dita do segundo grau se ela pode ser escrita dessa maneira aí, ó, da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Sendo que o a, o b e o c são números reais, a única restrição é que o a necessariamente não pode ser zero. Se ele for zero, aquele termo que tem o x ao quadrado lá, ele não aparece na nossa equação, ela não é uma equação de segundo grau. Para ser uma equação de segundo grau, você precisa ter ali, ó, no primeiro membro dessa equação, um polinômio do segundo grau, tá? Na variável x. Então, a primeira coisa que você deve ser capaz de fazer é olhar para uma equação e identificar se ela é ou não do segundo grau e identificar os coeficientes a, b e c, a saber, o a é o número que multiplica o x ao quadrado, o b é o número que multiplica o x, c é o termo independente, ou seja, é o númerozinho que não está sendo multiplicado por x, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho 3x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. É uma equação de segundo grau. Tá? Então, quem é o a? Número que está multiplicando x ao quadrado, 3. Quem é o b? Número que está multiplicando x, 4. Quem é o c? Termo independente, c, 5. Exemplo B. 5x menos 4 menos 2x ao quadrado igual a zero. É uma equação de segundo grau. Mas o aluno ele é tentado a dizer que o a é 5 porque é o primeiro que aparece. Não é isso, gente. Como é que é o combinado aí? Ó? O a é o número que multiplica o x ao quadrado, ou seja, é o menos 2. O b é o número que multiplica o x, que é 5. C é o termo independente, menos 4. Tá bom? Exemplo C. X ao quadrado mais x sobre 5 menos 3,5 igual a zero. Tá? Esses coeficientes podem ser números reais quaisquer. Pode ser fração, pode ser número decimal, pode ser número irracional, pode ser qualquer número real, tá bom, gente? Então, vamos lá. Número que está multiplicando x ao quadrado. Bom, se eu não estou identificando um número ali, posso imaginar que o elemento neutro da multiplicação é o 1. Ou seja, 1 vezes x ao quadrado dá o x ao quadrado. Então, nesse caso, a igual a 1. Tá? B é o número que está multiplicando x, é 1/5, tá? Para que apareça ali x sobre 5. C é o termo independente, menos 3,5. Exemplo da letra D. X ao quadrado mais 4x igual a zero. Então, novamente, ali, ó, quando eu olho para x ao quadrado, eu posso imaginar que é 1 vezes x ao quadrado, né? Então, a igual a 1. Se eu tenho 4x, b igual a 4.
Se eu não consigo identificar ali o C, eu posso imaginar que o elemento neutro da adição é o zero, ou seja, eu posso imaginar que essa equação é x ao quadrado mais 4x mais zero igual a zero, o que faz com que o C seja igual a zero nesse caso. Tá? Exemplo é 3x ao quadrado menos 7 igual a zero. Está claro que o A é 3. Está claro também que o C é menos 7. Então vamos imaginar. Se o termo que tem o x não está aparecendo ali, eu posso imaginar justamente que o x foi multiplicado por zero, tá? Para que ele não aparecesse ali no primeiro membro da equação. Então, nesse caso, b é igual a zero. O exemplo da letra F é só para te mostrar que quando a equação está bagunçada, o que significa bagunçada? Não está escrita daquela forma ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Ou seja, o zero tem que estar no segundo membro, a gente precisa arrumar. Tá? Então, eu tenho x ao quadrado mais 5x mais 7 igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 4. Como é que eu arrumo isso? Bom, todos os termos que estão no segundo membro, eu vou colocar no primeiro membro, né? Lembrando que quando a gente faz isso, a gente troca os sinais, né? Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 5x mais 7, menos 3x ao quadrado, mais 2x, mais 4 igual a zero. Vamos efetuar as operações aí com os monômios semelhantes. X ao quadrado com menos 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. 5x mais 2x, 7x. 7 mais 4, 11, igual a zero. Beleza, está escrita de uma forma que eu sei identificar agora quem é o A, o B e o C. O A é o termo que multiplica o x ao quadrado, menos 2. B, termo que multiplica o x, 7. C é o termo independente, 11. Então, como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Lembrando que resolver uma equação é encontrar valores numéricos para a incógnita, valores que você atribui ao x, que você coloca no lugar do x, que faz com que aquela igualdade seja verificada. Né? Então, eu vou começar com duas situações um pouquinho mais simples. Tá? Se o coeficiente c for igual a zero, é bem simples resolver a equação de segundo grau. Tá? O x no primeiro membro vai ser um fator comum que você pode colocar em evidência. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 4x igual a zero. Você vê que o coeficiente c é igual a zero. Então, x é um fator comum no primeiro membro que eu posso colocar ele em evidência. Eu fico com x que multiplica x mais 4 igual a zero. E aí, se o produto de dois fatores é zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, né? Então, ou o x é zero, o que já me dá uma das soluções dessa equação, ou o x mais 4 é zero. E aí, se o x mais 4 dá zero, o x vai ser menos 4. Então, para essa equação, para esse primeiro exemplo, eu tenho duas soluções. Ou x é zero, ou x é menos 4. Tá? No segundo exemplo, ainda com c igual a zero, ó, eu tenho 5x ao quadrado menos 7x igual a zero. Bem fácil. Se o c é zero, o x é um fator comum que você coloca em evidência no primeiro membro. Está lá, ó, x que multiplica 5x menos 7 igual a zero. Se o produto de dois fatores é zero, ou o primeiro é zero, então daí eu já tenho que x igual a zero é uma das soluções, ou 5x menos 7 igual a zero. Tá? Essa é uma equação de primeiro grau, fácil de resolver, o x vai dar 7 quintos. Tá bom? Então, dica para vocês, se o c é zero, basta colocar x em evidência no primeiro membro. Tá? Agora, se o b for zero. Se o b for zero, a gente consegue deixar o x ao quadrado sozinho no primeiro membro. Tá? E aí tem algumas coisas que podem acontecer. Vamos para o primeiro exemplo aí. Ó. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 9. Tá? E aí eu vou pensar quais são os números que elevados ao quadrado dão 9. Tem dois números que elevados ao quadrado que dão 9. Tem o 3 e o menos 3. Tá? Quando eu escrevo aí ó, mais ou menos 3, é porque eu estou admitindo duas soluções para essa equação, tá bom, gente? Uma positiva e uma negativa. Então, se o b vale zero, você consegue deixar o x ao quadrado sozinho no primeiro membro. Você consegue isolar ele. Mas também pode acontecer uma coisa desse tipo aqui, ó. X ao quadrado mais 9 igual a zero.
Vou isolar o x ao quadrado no primeiro membro. Fico com x ao quadrado igual a menos 9. E aí, a situação é justamente a seguinte. Não existe número real cujo quadrado é menos 9. Tá? Porque a gente sabe que ao elevar um número real ao quadrado, eu sempre encontro números, resultados, né, maiores ou iguais a zero. Tá? O que a gente diz então nesse caso? A gente diz simplesmente que essa equação não possui solução real. Para resolver uma equação de segundo grau qualquer, tem uma fórmula que aqui eu vou apresentar, só que mais para frente eu vou gravar um vídeo dedicado exclusivamente a ela, tá? Para dar mais detalhes, deduzir ela e aplicar na resolução de problemas. Para uma equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero, as soluções, os valores que x assume são calculados da seguinte forma, ó. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, sendo que o delta ele é o b2 menos 4ac. Tá? Então vamos aplicar essa fórmula em alguns exemplos. Para a equação x ao quadrado menos 5x mais c igual a zero, primeiramente identificar os coeficientes. A é 1, b é menos 5, c é 6. Vou calcular o delta primeiro, tá? Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, vai dar 25 menos 24, que dá 1. E aí eu vou para a fórmula, x é igual a menos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Menos menos 5 dá 5. Raiz quadrada de 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então eu fico com 5 mais ou menos 1 sobre 2. Tá? Alguns detalhes aqui. Primeiro, quando um coeficiente ele é negativo, é conveniente substituí-lo colocando entre parênteses para garantir que você está aplicando a regra de sinais corretamente. Tá bom, gente? Nesse ponto aí, quando eu tenho 5 mais ou menos 1 sobre 2, eu tenho duas possibilidades de resposta. Uma considerando a soma, outra considerando a subtração. Então, 5 mais 1 sobre 2 vai dar 6 sobre 2, que é 3. Escrevi ali, x igual a 3 é uma das soluções. Considerando a subtração, 5 menos 1 sobre 2 vai dar 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2, eu coloquei ali o outro valor possível para x. E aí, quando a gente resolve uma equação, a gente escreve o conjunto solução. É o conjunto que contém todas as soluções dela. Nesse caso, ele tem duas soluções, né? É o 2 e o 3, eu escrevi aí. Vamos para mais um exemplo. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Então, identificando os coeficientes, A é 1, B é 4, C é 4. Calculando o delta, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Ou seja, 16 menos 16, que deu zero. Prosseguindo na fórmula, o x é menos 4 mais ou menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes 1. Bom, raiz quadrada de zero é zero. 2 vezes 1 dá 2. E aí eu fico com a seguinte situação. Menos 4 mais zero ou menos 4 menos zero dá a mesma coisa, dá menos 4. Né? Então, menos 4 dividido por 2 dá 2. Significa que essa equação possui uma única solução, que é o x igual a menos 2. Escrevi o conjunto de solução lá. O conjunto que tem o menos 2 nele. Tá bom? Último exemplo, x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Identificando os coeficientes, A é 1, B igual a menos 1, C é 1. Calculando o delta, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Lembra, menos 1 ao quadrado dá 1. O quadrado de qualquer número real é um número maior ou igual a zero. Menos 4 deu menos 3 o delta. X, então, é menos menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 sobre 2 vezes 1. O menos menos 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Mas a raiz quadrada de menos 3 não é um número real, tá? Porque não existe número real cujo quadrado é menos 3. O quadrado de qualquer número real ele é um número maior ou igual a zero. Então, toda vez que o delta for um número negativo, eu fico com essa situação, em que a equação não possui uma solução dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, a gente diz que a equação não possui raiz real, isso significa que o conjunto de solução para essa equação é o conjunto vazio.
Bom, agora que a gente já viu como é que resolve uma equação de segundo grau, eu posso voltar ao problema que motivou a nossa conversa logo no início da aula, né? A gente parou naquele ponto ali, ó, né? A gente viu que a solução do problema envolvia resolver a equação x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Então vamos resolver essa equação, né? Eu sei que é uma equação de segundo grau, que o a é 1, o b é 10 e o c é menos 600. Vamos aplicar a fórmula, ó. Comecei pelo delta. 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 600. 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes menos 600 mais 2.400, ou seja, o delta 1.500. Prosseguindo na fórmula, x é menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de 2.500 sobre 2 vezes 1. Ou seja, menos 10 mais ou menos 50, que é a raiz quadrada de 2.500 sobre 2. Duas possibilidades de resposta. Menos 10 mais 50 sobre 2 vai dar 40 sobre 2, que é 20. Menos 10 menos 50 sobre 2 vai dar menos 60 sobre 2, que é menos 30. Tá? Como nesse problema o x representa uma medida de comprimento, eu vou admitir apenas a solução positiva. Né? Então, o x é igual a 20, ou seja, a largura é 20 e o comprimento é 20 mais 10, 30.